coisa. Agora a gente vai falar de tratamento. Então, temos uma aula agora sobre o tratamento e depois sobre como entender o acesso ao tratamento. E para falar a respeito do panorama no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, eu gostaria de convidar a vice-presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Piauí, na gestão atual, é uma doutora Caroline Sampaio, gastroenterologista e endoscopista. Ela é professora na Universidade Federal do Piauí. Tenha a bondade, por favor. Boa tarde. Então, queria inicialmente agradecer à ABCD pelo convite, pela organização do evento. Então, é uma honra estar aqui ao lado de profissionais que tanto admiro e que não se cansam aí no cuidado e no acolhimento do paciente com doença inflamatória intestinal, o que amostra esse curso de capacitação e o fórum também para os pacientes amanhã, né? Então, o que foi proposto para a gente falar um pouquinho hoje é desse panorama no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Não tenho conflitos de interesse para essa aula. Então, a prevalência das doenças inflamatórias intestinais ela tem aumentado nos últimos anos, tanto pelo aumento da incidência, né, aumento de novos casos de doenças inflamatórias intestinais que são diagnosticados a cada dia, como pelo efeito do tratamento. Então, a gente tem tratamentos cada vez mais eficazes, que estão diminuindo a morbidade e a mortalidade dos pacientes, e com isso a nossa população que convive com doença inflamatória intestinal está envelhecendo. E aí isso contribui para esse aumento da prevalência em todo o mundo. Então, a doença inflamatória intestinal, ela tem um caráter crônico, então a doença não tem cura, mas ela tem controle, tem tratamento, e ela tem um caráter progressivo. Então, se não for tratado em tempo hábil, a doença ela vai progredir, vai acometer fibrose do intestino e dano celular que pode ser permanente, tá? Então, a doença de Crohn, como já foi bem falado pela doutora Jocely e pelo doutor Zé Miguel, ela tem esse caráter transmural, né? Então, ela pode fazer fístulas e estenoses, que são complicações frequentes da doença, e ela tem aquele padrão salteado. Já a retocolite ulcerativa é uma inflamação mais superficial que acomete a mucosa e tem um acometimento contínuo, iniciando no reto e ascendendo em direção aos cólons. Então, o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, ele impacta diretamente na vida do paciente. Então, a gente sabe que o acometimento social é muito importante. Então, a maioria dos pacientes, nesse que mostrou, que 50% deles relatam que teve uma alteração no emprego ou até mesmo desemprego devido ao diagnóstico de doença inflamatória intestinal. 80% tiveram que mudar a sua rotina do dia a dia por causa do diagnóstico, né? Então, isso mostra a importância de um tratamento em um tempo hábil para mudar a qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida e mudar o prognóstico desses pacientes, com o objetivo sempre de melhorar a qualidade de vida. Então, o caminho nem sempre ele é retilíneo, né? Então, ele às vezes faz umas curvas ali que a gente tenta deixar o mais reto possível, mas ele inicia o tratamento da doença inflamatória intestinal no diagnóstico. Então, o início dos sintomas e o correto e o precoce diagnóstico ele é essencial para o tratamento precoce desses pacientes, para diminuir complicações e morbidade. E aí, uma das grandes importâncias desses cursos de capacitação é a gente falar sempre em doença inflamatória para difundir o conhecimento, porque quando a gente ouve falar, a gente conhece, a gente pensa no diagnóstico e a gente consegue diagnosticar mais precocemente. Então, a gente tem aqui o trabalho do Dr. Zé Miguel, que mostrou que o tempo médio de diagnóstico de um paciente com doença de Crohn e retocolite aqui no Nordeste é de 24 meses. Então, a média é de 2 anos do início dos sintomas para a gente ter o diagnóstico. Mas a gente sabe que pode chegar muito mais longe do que isso, né? Então, a gente tem um paciente agora que está internado no nosso hospital universitário, que tem diagnóstico desde os 12 anos e que com 22 anos que teve diagnóstico e começou o tratamento, com doença extensa de intestino delgado, já com estenose. Então, graças a Deus, ela está muito bem, com previsão de alta para a próxima semana, já conseguiu desmamar a NPT, né? Então, para a gente iniciar o tratamento, a gente precisa ter o diagnóstico, identificar fatores de pior prognóstico para saber como vai ser iniciado o tratamento e seguir sempre olhando para o final. Então, a gente tem que ver onde a gente quer chegar, pensar nas metas dos diagnósticos e sempre dividir isso com o paciente. Então, a gente falar para ele o que a gente almeja, que é a melhora dos sintomas, a remissão clínica, endoscópica, laboratorial
Isso é muito importante para a gente garantir uma boa adesão ao tratamento. Então, o que os pacientes geralmente querem é a melhora da qualidade de vida. Então, é melhorar os sintomas que trouxeram ele até o médico. Mas a gente precisa sempre explicar que a gente precisa da cicatrização da mucosa para poder diminuir as complicações e diminuir a progressão e recidiva da doença a longo prazo. Então, quando a gente conversa, quando a gente explica, fica muito mais fácil a gente garantir essa adesão, o acompanhamento adequado, os exames solicitados no tempo adequado para a gente seguir as nossas metas diagnósticas. Então, a de reflexão para essa aula é isso que a gente busca, né? Então, o diagnóstico precoce, essa estratificação de risco para a gente iniciar o tratamento, as opções terapêuticas, os avanços terapêuticos e a medicina personalizada. Então, que bom que a gente tem muitas opções terapêuticas hoje, e isso faz com que a gente tenha que individualizar o tratamento de acordo com algumas comorbidades, idade, e que a gente vai ver mais à frente. O monitoramento de atividades e a prevenção de complicações, então seguir sempre metas, saber o que a gente quer alcançar e, se não alcançar, tentar mudar esse caminho, mudar o tratamento para poder atingir os objetivos. O papel do não especialista na suspeição e diagnóstico precoce, então é muito importante a presença aqui também de médicos não especialistas, que é quem vai estar lá na unidade básica de saúde, lá no pronto-socorro, clínico cirurgião, que vai receber esses pacientes, que vai ter o primeiro contato com a queixa dele e que vai suspeitar. Então, se ele suspeita, ele vai encaminhar e aí o diagnóstico vai ser cada vez mais precoce, tá? E o papel do especialista nessa jornada do paciente. Então, o especialista que vai iniciar o tratamento, vai guiar e vai orientar o paciente para a gente tentar chegar ali naquele finzinho ali que a gente quer, né, que é a remissão profunda e a cicatrização. Então, como o professor José Miguel já falou, o diagnóstico ele não tem nenhum exame que seja patognomônico, que dê o diagnóstico de doença de Crohn retocolite, e a gente tem que montar esse quebra-cabeça, né? Então, os aspectos clínicos, a característica clínica é o que vai levar à suspeição, associado com exames laboratoriais de provas de atividade inflamatória, exames achados radiológicos, endoscópicos e histológicos. E aí, quando a gente chega no momento do tratamento, a gente se questiona sempre, né, qual que é o mais grave? E aí a resposta sempre é depende. A gente tende a pensar que a doença de Crohn, por ter aquele acometimento mais transmural, que pode levar a estenose, fístulas, abscessos, ressecções intestinais extensas, muitas vezes podendo evoluir para intestino curto, e ostomias, é mais grave, é mais agressivo, mas a retocolite ulcerativa também pode evoluir de forma muito grave e até mesmo com óbito. Como a gente teve mês passado um paciente com colite aguda grave, né, um megacolon. E aí ele pode ter colite fulminante, megacolon tóxico, evoluir para colectomia, ostomias e neoplasias de colo e reto, se não adequadamente tratado. Então, é um paciente que a gente também não pode, um diagnóstico que a gente não pode postergar o tratamento, pensando em ser mais leve. E aí, na decisão das melhores opções, a gente avalia duas coisas inicialmente: a atividade de doença e critérios de gravidade, critérios de pior prognóstico, que são coisas diferentes, né? Então, a atividade da doença é o grau de inflamação naquele momento, né, como o paciente se encontra, que aí a gente avalia scores clínicos, achados laboratoriais, endoscópicos e radiológicos, e os critérios de pior gravidade, que são algumas características que o paciente apresenta, que vai nos mostrar que ele pode evoluir de forma mais grave, que ele pode ter complicações e que a gente precisa ter um tratamento mais agressivo desde o início. Então, para a doença de Crohn, principalmente os critérios de pior gravidade são lesões perianais, idade precoce ao diagnóstico, aqueles pacientes que já iniciam a doença antes dos 40 anos, necessidade de esteroides, corticosteroides desde o início, ou a corticodependência e corticoresistência, doença extensa de intestino delgado, doença de trato gastrointestinal superior, úlceras colônicas profundas, presença de fístulas, abscessos, história de hospitalização, cirurgias pela doença de Crohn. E na retocolite ulcerativa, também a idade jovem ao diagnóstico, colite extensa, associação de retocolite ulcerativa com colongite esclerosante primária, albumina baixa, ulcerações colônicas profundas, associação, infecção associada de Clostridiose difficile e história de hospitalizações ou cirurgia para retocolite. Então, quando a gente apresenta 2 ou mais desses fatores de pior prognóstico, já é um indício de que a gente tem que pensar, talvez, considerar uma terapia mais efetiva já desde o início, né? E aí vem aquela decisão entre terapia conservadora e a terapia já avançada, né? Então, a gente tem esse gráficozinho, que é antigo, né? Que a gente tem, que era o step-up e o top-down. Então, a gente tem ali na base, que é a terapia convencional, os aminosalicilatos e corticoides, depois os imunossupressores e a terapia avançada.
Os aminosalicilatos, eles são medicações, a mesalazina, que são, hoje em dia, reservados para o tratamento da retocolite ulcerativa. Então, na retocolite ulcerativa, a gente inicia, geralmente, com o tratamento convencional e a terapia biológica fica para os pacientes que não tiveram essa resposta ao tratamento convencional. Mas também temos exceções, se o paciente já apresenta fatores de pior prognóstico e de gravidade desde o início, a gente também pode iniciar o tratamento da retocolite ulcerativa já com a terapia avançada. Isso vai ser individualizado de acordo com esses critérios de inflamação e gravidade. Já da doença de Crohn, principalmente moderada a grave, o tratamento preferencial já é a terapia avançada pela maioria dos guidelines, né, que a gente vai ver já mais à frente a quais elas se referem. E os imunossupressores, eles são reservados mais para comboterapia, né? Então, a associação com a terapia avançada nos pacientes com doença de Crohn para diminuir a imunogenicidade e a formação de anticorpos e a perda de resposta a longo prazo. E o corticoide são terapias, são medicamentos que a gente usa mais para induzir a remissão. Então, ele tem mais efeitos colaterais a longo prazo e quanto menos tempo a gente usar, quanto mais rápido a gente conseguir tirar, melhor para o paciente, né? A terapia avançada, a gente tem esses 4 mecanismos de ação principal, que é o anti-TNF, a anti-interleucina, as anti-integrinas e os inibidores da JAK. A gente vai falar rapidamente quais medicações que a gente tem em cada um desses grupos. O anti-TNF, ele inibe a proliferação de linfócitos e a síntese da molécula de adesão, inibindo o estímulo da apoptose das células epiteliais do intestino. Então, a gente tem o infliximab. O infliximab foi o primeiro anti-TNF aprovado para a doença inflamatória intestinal. Então, é o que tem mais experiência, tanto para a doença de Crohn como para a retocolite. Já tem mais de 25 anos de experiência com o infliximab. É uma medicação excelente, né, com alta eficácia para a doença inflamatória intestinal. Só que ele tem alguns efeitos colaterais, como principalmente a reativação de infecções latentes, né? Então, infecções intestinais e algumas neoplasias. Então, a gente tem que lembrar ele, preferencialmente, nos casos de doença perianal. Então, ele, nos trabalhos, é o que mostrou mais eficácia ainda para a doença perianal. Para a doença axial, então, pacientes que, além das manifestações intestinais, têm manifestações extraintestinais, respondem melhor aos anti-TNFs. Preferido também na colite fulminante. Então, aquelas colites graves, colite fulminante, colite aguda grave, o infliximab é a medicação ainda de escolha, quando não responde aquele corticoide venoso inicial. Tá? Então, é uma medicação que é venosa, tanto na fase de indução como na fase de manutenção, e ela pode ser combinada ali com a azatioprina, de preferência no início, no intuito de reduzir a imunogenicidade. Então, a gente sabe que os anti-TNFs, eles podem ter a formação de anticorpos antidroga, e esses anticorpos vão inibir a medicação a longo prazo, podendo causar perda secundária da resposta. Então, aquele paciente que inicialmente teve uma boa resposta, e depois ele para de responder por causa da formação desses anticorpos. O adalimumab também é um anti-TNF, também já de longa experiência no Brasil para doença inflamatória intestinal. Ele foi o primeiro medicamento de uso subcutâneo anti-TNF e também tem ótimos resultados para doença inflamatória intestinal, principalmente na doença de Crohn. E há tanto a indução como a manutenção via subcutânea. O golimumab, ele é também de uso subcutâneo, é um anti-TNF que os trabalhos têm mostrado que ele tem uma menor imunogenicidade, então ele pode ser usado em monoterapia, comparado, por exemplo, com o infliximab, que a gente tem preferência pela comboterapia no início, e ele parece ser mais seguro e menos imunogênico. A indução dele é subcutânea, 200 mg na semana 0 e 100 mg na semana 2, e a manutenção também subcutânea, de acordo com o peso. O certolizumab é o 4º anti-TNF que foi aprovado para a doença inflamatória intestinal. Ele, hoje em dia, ele tem uma eficácia inferior comparado aos anti-TNFs anteriores que a gente comentou, então ele é menos utilizado, a gente tem preferência pelos anteriores, pela eficácia da medicação. E uma vantagem dele, né, na verdade, seria que ele passa menos pela placenta. Então, se ele for usado até o final da gestação, ele não vai precisar, o recém-nascido não vai precisar postergar aquelas vacinas de vírus vivos, diferente dos outros anti-TNF. Mas isso não é um impeditivo para o uso dos outros anti-TNFs. Então, todas as medicações são seguras na gestação, a gente tem que usar e tem que manter, não é indicado suspender, porque a atividade de doença, sim, é que vai aumentar o risco de partos prematuros, abortos e complicações gestacionais. A única diferença é que
por exemplo, o infliximab e o adalimumab, quando o paciente está em remissão clínica, a gente pode, às vezes, suspender a dose do último trimestre para não postergar as vacinas do recém-nascido. Se a paciente precisa usar e pode usar até o final da gestação, o recém-nascido ele não pode tomar as vacinas de vírus vivos nos primeiros 6 meses, por causa do anticorpo que pode passar pela placenta. As antiintegrinas, então, são medicações que inibem a infiltração tecidual linfocitária. E a gente tem o vedolizumab. Então, o vedolizumab é uma medicação com ótimo perfil de segurança, porque ele é mais seletivo para o intestino em relação aos anti-TNF. Então, diminui o risco de infecções oportunistas, como reativação de tuberculose latente. E ele tem ótimos resultados, principalmente nas doenças de cólon. Só que ele tem um início de ação mais lento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência ali até a semana 10, mais ou menos, para a gente avaliar resposta em remissão clínica, quando a gente usa o vedolizumab comparado com os anti-TNFs. A anti-interleucina, temos medicações que inibem a anti-interleucina 12 ou a anti-interleucina 23, que vão fazer a diferenciação dos linfócitos TCD4, seja pela via TH1, seja pela via TH17, e que vão estimular a formação de células inflamatórias. Então, bloqueando essas vias, a gente vai diminuir a formação dessas células inflamatórias, e a gente tem para doença inflamatória intestinal o sequinumab, risankizumab e o guselkumab aprovados. Então, o ustekinumab, ele é uma medicação que ele tem ótimo perfil de segurança, também por ser mais seletivo para o intestino. Então, ele tem menor risco de infecções, reativação de infecções latentes e neoplasia, porém, ele tem um alto custo. O guselkumab, também aprovado agora em 2024, ele também tem um ótimo perfil de segurança, também é um anti-interleucina 23, com menor risco de infecções e neoplasias. Ele tem uma alta eficácia demonstrada, tanto para pacientes naíves que nunca trataram, como para quem já foi falhado a medicações anteriores, e ele tem um início de ação rápida, e tem 2 opções de indução, tanto a indução venosa, como a indução por via subcutânea. O risankizumab, o terceiro anti-interleucina aprovado também, ele também tem menor risco de infecções e neoplasias, também tem alta eficácia demonstrada, tanto para pacientes naíves, primeiro tratamento, como para pacientes falhados, também tem um início rápido de ação, só que tem um custo maior. E, por fim, a gente tem os inibidores da JAK, que bloqueiam a JAK-STAT, né? Ele inibe ali a ativação celular mediada pelas citocinas inflamatórias. Temos o tofacitinib, ele tem um início rápido de ação, tem uma elevada eficácia, tem um custo baixo e é uma medicação usada por via oral. Tá? Então, uma diferença dela é que são medicações via oral, mas eles podem ter um risco aumentado de eventos cardiovasculares, dislipidemia e infecções virais, principalmente também por herpes zoster. E o upadacitinib, que também é via oral, também tem um início de ação rápida, elevada eficácia, um custo baixo, mas também com um potencial risco de eventos cardiovasculares, dislipidemia e infecções virais. E aí, quando a gente vê todo esse arsenal terapêutico aí, né, todas essas opções de medicamentos que a gente tem, a gente vai pensar, e agora? Todos a gente viu, altamente eficaz, e qual que a gente vai escolher agora, né? Então, a gente tem que observar outros critérios para a gente definir e individualizar esse tratamento. Então, outra coisa que a gente vai levar em consideração, além da eficácia, é a segurança. Então, a gente tem essa pirâmide de segurança, em que na base dela estão os corticosteroides, ou seja, são as medicações que têm mais efeito colateral a longo prazo e que a gente tem que tirar o mais rápido possível. Logo depois dela, a gente tem a comboterapia, que é o uso de anti-TNF associado com as tiopurinas, né, com a azatioprina, seguida da tiopurina isolada ou inibidor da JAK. Logo acima, a monoterapia com o anti-TNF e no ápice da pirâmide ali o vedolizumab, o ustekinumab, o guselkumab, ou seja, as anti-integrinas e as anti-interleucinas, que por serem mais seletivas para o intestino, têm menos efeitos adversos em termos de infecção, neoplasia e, portanto, ficam ali no topo da pirâmide de segurança. Mas, por falar em segurança, então, o que a gente tem sempre que lembrar é que, quando clinicamente indicado, os benefícios desses medicamentos biológicos, eles sempre superam os riscos, né? Usualmente, eles superam o risco. Porque a atividade da doença, a doença em atividade, é o principal fator de risco para complicações. Então, a gente fala assim, os anti-TNFs têm risco de infecção, risco de neoplasia. Mas a doença em atividade também tem risco de neoplasia, como neoplasia de cólon e reto, se não tratada, e de infecções oportunistas. Então, infecções por clostridioides, infecções por citomegalovírus, também é um fator de risco a doença em atividade. Tá?
Então, alguns biológicos, como a gente falou, as anti-integrinas e as anti-interleucinas, elas não parecem estar associadas com o risco aumentado de infecções graves, oportunistas ou neoplasias. E os medicamentos que levam ao controle sustentado da inflamação, qualquer um deles, desses que a gente falou, são potencialmente capazes de reduzir a incidência de infecções, neoplasias relacionadas à doença inflamatória intestinal. Tá? Então, não podemos ter medo de iniciar o tratamento precocemente ou de um tratamento avançado pensando nessas complicações, porque deixar a doença avançar é o que vai trazer mais complicações a longo prazo. E falando também em segurança, antes da gente iniciar o medicamento, a gente tem que fazer esse screening aí de infecções latentes, né? Então, para aumentar a segurança, a gente vai rastrear o paciente, vai fazer alguns exames para ver se ele já tem alguma infecção latente. Então, no Brasil, a gente sempre tem que lembrar da tuberculose latente, hepatite B e C e HIV. Né? Então, antes de iniciar os medicamentos, temos que fazer um raio-x de tórax ou uma tomografia e um PPD ou IGRA para a gente avaliar o risco de tuberculose latente. Avaliar outros agentes sorológicos, como, por exemplo, Epstein-Barr e IgG, quando vai usar a azatioprina, por exemplo. Exames de fezes para infecções associadas, como clostrídeos ou parasitoses. E avaliar comorbidades do paciente. E aí, ainda assim, agora a gente viu eficácia, viu segurança, e aí agora a gente volta de novo. Qual terapia a gente vai escolher, né? Qual desses é o melhor para cada paciente? E aí a gente vai ter que juntar de novo ali um quebra-cabeça, envolvendo vários fatores. Então, a gente tem que pensar no acesso, na logística e no custo, que já vai ser falado já pela doutora Maria Luísa. Se o paciente é privado ou é do SUS, então a gente tem medicamentos diferentes, alguns aprovados só em planos privados. Então, a gente não pode atrasar o tratamento de um paciente que vai receber a medicação pelo SUS pela falta, então a gente vai escolher o que está mais disponível, avaliar a eficácia, avaliar a segurança, avaliar a rapidez do início de ação, se a gente precisar de um início de ação rápido, se for um paciente mais grave, avaliar a idade do paciente, infecções prévias ou tuberculose, malignidade prévia. Então, se for um paciente que já teve uma tuberculose prévia, que tem uma malignidade prévia, a gente tende a evitar os anti-TNFs, que têm um maior risco de recidiva, de reativação de tuberculose, e dar preferência para as medicações com melhor perfil de segurança, como as anti-integrinas e anti-interleucinas. Por outro lado, se o paciente tem manifestações extraintestinais, a gente dá preferência para os anti-TNFs, porque eles têm mais eficácia nessas manifestações extraintestinais, já que as medicações que têm ali um perfil melhor de segurança, eles são seletivos para o intestino e, consequentemente, eles não vão atuar tão bem nas manifestações extraintestinais. As preferências e o estilo de vida do paciente, via de administração e posologia, então a gente sempre tem que conversar, discutir com o paciente também a escolha dele, as melhores opções. Então, se é uma pessoa que trabalha viajando ou que mora muito distante, então aqui a gente tem poucos centros de infusão de medicações biológicas, então a gente tem pacientes que vêm de 600 quilômetros, 800 quilômetros para infundir. Então, talvez, se a gente tiver a opção de uma medicação subcutânea ou oral, para esse paciente vai ser melhor. Então, isso também pode influenciar a nossa decisão. Ou se é um paciente que trabalha viajando muito, né? A viagens de longas distâncias e que demora a voltar. A chance de perda de resposta e imunogenicidade, o estadiamento da doença e o fenótipo, se é um fenótipo já mais agressivo, com fatores de pior prognóstico, e se ele já fez alguma terapia prévia. Né? Então, aqui só um resumo do quadrinho da JCC, né, dos medicamentos que a gente tem aprovados e os graus de recomendação para a doença de Crohn. Então, dos imunobiológicos, a gente tem infliximab, adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, aprovados tanto no SUS como no plano privado, e acrescentando o risankizumab e o upadacitinib na parte privada. E na retocolite, acrescentando os aminosalicilatos, como terapia convencional. Então, depois que a gente vê e escolhe o tratamento, conversa com o paciente, decide a melhor opção de tratamento para eles, a gente vai pensar e daí conversar com eles também sobre o tratamento guiado por metas. Então, a gente vai ter que falar quais são os objetivos, onde é que a gente quer chegar e em quanto tempo a gente vai reavaliar para ele conseguir seguir nessa jornada junto com a gente, tá bom? Então, o objetivo é induzir remissão, manter a remissão, a cicatrização da mucosa, restabelecer e manter uma vida saudável, manter a qualidade de vida do paciente e, nas necessidades cirúrgicas, a gente escolher o melhor momento, o momento mais favorável para fazer uma abordagem cirúrgica com menos complicações e com melhor pós-operatório. Então, o objetivo inicial, o primeiro objetivo, é a resposta sintomática, que é o que o paciente quer, geralmente, quando ele nos procura, né? Que é melhorar aqueles sintomas, o que está incomodando e atrapalhando no dia a dia. Então, esse é o objetivo inicial, a gente faz a reavaliação a cada 3 a 6 meses, dependendo
de qual ponto o paciente está no tratamento, mas em seguida a gente quer também a remissão laboratorial, normalização da PCR, da calprotectina e a remissão endoscópica e radiológica. Então, a gente falar tudo isso, discutir tudo isso, aumenta a adesão, faz com que o paciente também busque esses pontos, esse finalzinho aí, essas metas junto com a gente, não apenas a remissão clínica. Porque, às vezes, os medicamentos eles têm uma resposta clínica rápida. Com 6 semanas, às vezes, já tem uma remissão, uma melhora clínica, e aí, às vezes, eles postergam uma dose, atrasam um tratamento, um exame para segmento, e isso pode atrapalhar o resultado final. E depois, assim, por fim, finalizando, né, a gente fica. E como fica a sustentabilidade? A gente também se preocupa com isso, né? Então, são medicações caras, são medicações que mudaram, sim, a realidade dos pacientes, melhoraram a morbidade e a mortalidade, mas oneram, às vezes, o serviço de saúde. Mas esses dados eles são interessantes porque eles mostram que o gasto anual por paciente, comparado ali em retocolite e doença de Crohn, pré-biológico e pós-biológico, não mudou depois dos biológicos. Por quê? Apesar do custo com a medicação, que está em azul claro, ter aumentado bastante, significativamente, então de 18% para 71% na doença de Crohn e de 24% para 59% na retocolite, o custo total diminuiu porque diminuíram-se também os custos com hospitalização e cirurgia. Então, isso demonstra duas coisas. Primeiro, a eficácia do medicamento em melhorar a morbidade e mortalidade do paciente, que é o ponto mais importante, né? Que é melhorar o paciente, diminuir complicações e diminuir mortalidade. Então, sem dúvidas, elas melhoram pela alta eficácia. E segundo, que diminuiu os gastos hospitalares. Então, a gente sabe que os pacientes com doença inflamatória que precisam de cirurgia, são cirurgias que são geralmente complicadas, que precisam ser abordadas no pós-operatório algumas vezes, que precisam de nutrição parenteral pré-operatória e pós-operatória muitas vezes, e a gente tem pacientes que ficam internados 2, 3 meses para essa estabilização. E isso é um gasto também muito grande para o sistema de saúde. Então, talvez, contrabalançando aí as duas bandejinhas, a gente possa encontrar um equilíbrio. Então, apesar do aumento dos custos com medicamentos em relação à corte pré-biológica, há uma redução significativa dos custos com hospitalização e cirurgia após a introdução dos biológicos. Então, melhorou a qualidade de vida do paciente, diminuiu a hospitalização e cirurgia e os custos ficaram iguais. Então, seria o melhor dos mundos, né? O melhor se fosse. E, como conclusão, então, a doença inflamatória intestinal ela deixou de ser uma doença rara, então a incidência está aumentando cada vez mais. O atraso do diagnóstico ela pode ter sérias implicações no acompanhamento a longo prazo e nas complicações do paciente. A terapia avançada ela deve ser considerada baseada principalmente na atividade inflamatória e nos critérios de gravidade de pior prognóstico do paciente. A escolha da terapia ela é um quebra-cabeça, né, com vários baseado no acesso, no fenótipo do paciente, no perfil de segurança e na rapidez do início de ação do medicamento, e ela vai ser sempre individualizada. Então, quanto mais opções terapêuticas nós temos, maior vai ser a individualização do tratamento e melhor para o paciente. O preparo adequado do paciente diminui o risco de complicações, então fazer os rastreios infecciosos de neoplasias pré-início do tratamento e a importância do acompanhamento multidisciplinar. Então, esses pacientes eles precisam do acompanhamento multidisciplinar, precisam ser acompanhados por gastroenterologistas, coloproctologistas, nutricionistas, psicólogo, uma equipe de enfermagem capacitada na doença inflamatória intestinal e farmacêuticos, também com foco na doença inflamatória intestinal. Tudo isso para facilitar a jornada aí do paciente que convive com doença inflamatória intestinal e para alcançar ali o final, que seria a remissão completa. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção.